Muito bem, meus irmãos. Por que é que você segue a Cristo? Quais seriam as razões, ou qual seria a razão pelas quais você é um discípulo de Cristo? É fato que nós vivemos numa época em que muitas pessoas se definem como discípulos de Cristo. E é fato também que estas pessoas apontam muitas razões pelas quais elas são discípulos de Cristo. Algumas seguem a Cristo porque entendem que nele está a salvação. Em Cristo Jesus está a eternidade. E por causa disso, eles decidem então entregar suas vidas e eles decidem seguir a Cristo. Outros decidem seguir a Cristo por um interesse pessoal. Eles querem aproveitar alguma coisa, ganhar alguma coisa com o fato de seguir a Cristo. Mas, e você que está aqui esta noite? Por que é que você é um discípulo de Cristo? No ministério de Jesus, nós observamos que muitas pessoas decidiram seguir a Cristo por razões diversas. E nesta noite, dando continuidade nas exposições no Evangelho de João, considerando o capítulo 12, o verso de 1 a 11, eu quero então considerar 4 grupos de discípulos que seguem a Cristo por razões distintas. E assim eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 até o verso de número 11. Aqueles que forem encontrando e podem, por favor, fiquem de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Verso 9. Uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar nesse instante. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é verdadeira, que é fiel e que é a luz para a nossa vida. Nós queremos te engrandecer porque não há outro Deus além do Senhor, que por graça e misericórdia concede ao teu povo o privilégio de ouvir a tua palavra. Assim, ó Deus, nós te pedimos que por tua graça tu abra o nosso entendimento, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo para que as nossas mentes sejam iluminadas. E assim, entendendo a tua palavra, nós possamos sair nesta noite, deste culto, edificado pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos.
Nós estamos iniciando uma nova sessão no Evangelho de João. No capítulo de número 1, nós temos então um prólogo, depois o próprio João trata um pouco de João Batista, e a partir do capítulo 2, nós começamos aquilo que nós chamamos de livro dos sinais. Até o capítulo 11, nós temos 7 sinais que João descreve no seu livro, seleciona e descreve, para comprovar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas a partir do capítulo 12, nós iniciamos uma nova sessão no livro de João, e uma sessão muito importante. Veja que do capítulo 12 até o capítulo, então, de número 20, nós temos João descrevendo os acontecimentos de uma semana. Enquanto de João 1 até João 11, nós temos aí, podemos dizer, 33 anos de Jesus. Aqui, de João 12 até João 20, nós temos então uma semana apenas. Um terço deste evangelho é dedicado para descrever apenas esta semana. Esta não é uma importância dada só por João, porque os outros evangelistas também concentram muita atenção nesta última semana da vida de Jesus. Isto por uma razão muito simples. Esta última semana é a semana da crucificação. É a semana onde a promessa de Deus se cumpre, onde o sacrifício acontece, onde o plano de Deus se desenvolve de forma plena e real. Esta última semana que nós começamos a observar hoje, ela é descrita como acontecendo, iniciando 6 dias antes da Páscoa. E aí, possivelmente, isso seria naquele sábado à noite. Porque para o judeu, o dia sempre começava no pôr do sol. Então, de modo que, para um judeu, hoje já seria segunda-feira, porque o sol já se pôs, então já contaria como segunda-feira. Jesus está reunido aqui, e esse texto que nós lemos, ele tem 2 outros textos correlatos, tanto Mateus 26, como também Marcos 14, e eles dizem que este acontecimento ocorreu na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Então ele recebe Jesus ali em Betânia, ele oferece um jantar ali para Jesus, ele honra Jesus então com este momento. E nesta cena que nós percebemos aqui, no capítulo 12, verso de 1 a 11, nós encontramos então vários discípulos distintos que seguiam Jesus por razões distintas. No primeiro momento, nós percebemos discípulos que seguem porque têm prazer em servir a Jesus. Veja o texto aí no verso de número 1 até o verso número 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro, um dos que estavam à mesa com Jesus. Então note, o capítulo 11 se encerra dizendo que os judeus estavam querendo matar Jesus. Então Jesus, sabendo que não era o momento dele ser morto ainda, ele vai para uma região de Efraim, talvez uns 20, 30 quilômetros ali de Betânia, onde ele estava inicialmente, e logo depois, passado algum tempo, ele retorna para Betânia, e ele é recepcionado na casa de Simão, o leproso, de acordo com Mateus e Marcos, e ali se oferece um jantar. E ali também nós percebemos discípulos que seguem Jesus porque têm prazer de servir a Jesus. Eles servem a Jesus, honrando a Jesus, a oferecer um jantar para Jesus. Meus irmãos, parece-nos muitas vezes que o fato de nós prepararmos uma refeição para uma pessoa não é algo tão grandioso. Mas, no contexto das Escrituras, você ser convidado para participar de uma ceia como essa, de um jantar como essa, era uma questão de honra. Essas pessoas estão convidando Jesus ali para que Jesus pudesse ser honrado por elas, a oferecer então esse jantar, essa ceia para elas. Note que nós temos este serviço sendo motivado pela alegria, motivado pela gratidão, perdão. Veja que nós temos aqui 2 pessoas que tiveram um encontro significativo com Jesus, 2 pessoas que foram transformadas por Jesus e 2 pessoas que demonstram extrema gratidão por Jesus. Nós temos Lázaro, que é descrito como aquele
que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos, e nós temos Simão, aquele que era o leproso. Veja que aqui nós temos discípulos que têm prazer de servir a Jesus, porque eles têm gratidão no coração por Jesus. Eles sabem que eles eram uma pessoa antes de encontrar Jesus, mas depois que foram transformados, seus corações foram transformados, a sua vida foi transformada, então eles não conseguem segurar a gratidão. Veja, meus irmãos, que a cena aqui é uma cena que evoca alegria. Nós não temos, veja, o texto diz que Marta servia. Faça uma comparação com esse texto de João 12, com então o que Lucas descreve no capítulo 10, no serviço de Marta. Perceba como em Lucas 10, nós encontramos Marta servindo ao Senhor, mas Marta serve de forma estressada ali ao Senhor. Ela está agoniada ali, mas aqui não. Aqui Marta continua servindo, mas ela consegue servir de forma tranquila. Ela não está mais na pilha, como naquele momento descrito anteriormente. Mas eu quero chamar a atenção, meus irmãos, para algo muito importante aqui. Jesus sabia que aquela semana terminaria com a sua morte? Sim ou não? Sabia? Mas mesmo sabendo que aquela semana terminaria com a sua morte, Jesus não deixou de se alegrar por um momento com aqueles discípulos que tinham prazer em servi-lo. Isso é muito interessante. Note que o Senhor Jesus, ele está aqui, diz o texto que eles estão ali servindo a Jesus, e eu também destacaria um elemento deste serviço que é o tempo. Você tem pessoas que têm as suas vidas e elas saem da sua rotina e elas dedicam um tempo para estar ali junto com Jesus. E é interessante notar, meus irmãos, que ali haviam várias pessoas. Nós somos, apenas algumas são mencionadas, mas poderia ter outras ainda mais. E todas estão ali servindo. Marta está se esforçando para trazer o alimento para Jesus, para os seus convidados, e todos estão ali sentados. Diz o texto que Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Agora, lembre que essa ideia de estar sentado à mesa não é a ideia que nós temos hoje de sentar à mesa. No tempo de Jesus, a mesa seria mais ou menos quase que rente ao chão, talvez uma mesa de altura de 1 palmo, no máximo, né? Então todo mundo sentava e então se apoiava com esse braço aqui e as pernas ficavam aqui para trás, né? Tipo assim, jogada assim para trás, apoiada aqui no chão. Então todos estão sentados ali no chão, à mesa, para desfrutar deste banquete. É interessante que este serviço é dedicado a Jesus sem que esses discípulos se preocupem com os riscos que eles estavam correndo. Nós já sabemos que neste ponto do ministério de Jesus já havia uma decisão tomada e efetuada pela classe sacerdotal da época. Eles decidiram matar Jesus. Eles estavam procurando apenas uma ocasião oportuna. Tanto é que nós chegamos ao final do versículo 11, as pessoas se perguntando, né? Será que ele vai vir para a festa? Porque se ele vier para a festa, então nós vamos denunciar ele, vai ser preso e vai ser morto. Mas nós temos um grupo de discípulos aqui, que por ter prazer de servir a Jesus, eles se sentam junto com Jesus, eles se dispõem a servir a Jesus, sem se importar com os riscos, sem se importar com as opiniões contrárias. Eles só querem demonstrar a sua gratidão, o seu amor, eles só querem compartilhar daquela alegria de estar com o seu mestre. Eles só querem demonstrar o prazer de servir a Jesus. Mas, além de discípulos que servem por prazer, nós temos também discípulos que servem porque têm devoção a Jesus. Então nós chegamos no verso de número 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Os 4 evangelhos que nós temos, irmãos, relatam cenas onde nós temos uma mulher ungindo Jesus. Tanto Mateus capítulo 26, verso de número 6 a 13, como Marcos capítulo 14, 3 a 9,
eu entendo que estão referindo-se ao mesmo acontecimento. E nós temos algumas mudanças aqui do relato deles para, por exemplo, o relato de João. Em João, nós temos descrito o texto falando que Maria, então, ungiu os pés de Jesus. Mas tanto em Mateus como em Marcos, nos diz que ela ungiu a cabeça de Jesus. Como é que nós podemos, então, encaixar esse relato? Como é que nós podemos perceber o relato? Agora, lembre de uma coisa. Cada discípulo, ele narra o seu evangelho da sua perspectiva. Mateus e Marcos têm um objetivo muito claro, que é demonstrar que Jesus é o rei davídico, é aquele que veio para reinar, era o Messias prometido. E por isso eles enfatizam a unção na cabeça, porque o rei era ungido na cabeça para então poder reinar, desenvolver o seu reino. Aqui Maria, João descreve que ela unge os pés. E eu entendo que aqui é para destacar a humildade de Maria, a devoção de Maria. Outra questão interessante que nós podemos perceber é que Lucas também relata esse mesmo texto. Lucas também relata o texto de uma mulher, Lucas 7, relata também o texto de uma mulher que unge Jesus com óleo. Me parece que Lucas capítulo 7 narra uma pessoa que está ungindo Jesus por gratidão por um perdão recebido. O que seria diferente aqui, o que é diferente aqui. Então, entendo que Lucas 7 trata de uma unção, de uma mulher ungindo Jesus, enquanto que Mateus 26, Marcos 14 e João 12 descrevem, então, o mesmo acontecimento em perspectiva diferente. Note também que nós temos uma diferença entre esse texto de João e dos outros evangelhos. Mateus e Marcos dizem que todos os discípulos reprovaram a atitude de Maria. João nos diz que apenas Judas se posicionou aqui nesse momento. E eu acredito que, de fato, todos os discípulos reprovaram a atitude de Maria. Por que João destaca, então, Judas? Porque Judas foi o único que reprovou porque queria tomar posse daquele valor do nardo puro trazido ali. Ele era o único que queria roubar aquele bem que estava sendo feito ali para o Senhor Jesus. Agora veja, nós temos uma devoção que é motivada pelo desejo de adorar Jesus. E eu já falei isso aqui para os irmãos, e essa é a terceira vez que Maria é descrita no Novo Testamento, nos Evangelhos. E é a terceira vez que nós encontramos Maria, a irmã de Lázaro, e Marta aos pés de Jesus. Em Lucas capítulo 10, ela está aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Em João capítulo 11, ela está aos pés de Jesus para chorar aos pés de Jesus. E em João capítulo 12, ela está aos pés de Jesus para adorar Jesus, para demonstrar a sua devoção para com Jesus. É uma devoção, meus irmãos, que é demonstrada na prática. Diz o texto que ela pega um frasco de perfume de nardo puro e ela então derrama aos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Note que aqui a ideia de uma devoção que é tão forte no seu coração, de um amor que é tão forte no seu coração, que ela não consegue segurar, que ela não consegue apenas verbalizar o quanto ela ama o Senhor Jesus, e ela então decide fazer esta demonstração, desta devoção de forma prática. E note que é uma devoção na prática, que é praticada, melhor dizendo, de forma extravagante. O texto diz que ela pega então um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso. Então você tem aqui a essência do nardo. Nardo era uma planta que havia então na Índia. Então, da sua raiz, elas faziam esse perfume. E era um perfume, então, importado e caro. Diz o texto lá na frente que podia ser vendido por 300 denários. 300 denários era equivalente a um salário de um ano. A pessoa recebia um denário por dia,
você tirava os finais de semana e feriados que havia no calendário judaico, então daria então esses 300 denários. Então você tem Maria pegando todo o salário de um ano e derramando aos pés de Jesus. Se você calcula aqui, nosso salário, nós temos talvez para mais de 11 mil reais que Maria pega e entrega e derrama aos pés de Jesus. Nos diz o texto que ela então, ela unge os pés de Jesus e ela enxuga com os cabelos. Pelos relatos que nós temos de Mateus e Marcos, nos diz que ela traz um vaso de alabastro e ela quebra esse vaso de alabastro. Tinha mais ou menos 330 gramas, mais ou menos, de nardo puro. Então ela chega e quebra. Não é que ela quebre o vaso, mas o vaso de alabastro, ele era selado, né? Então ela quebra o selo e ela derrama, então, aos pés de Jesus. É uma devoção extravagante, sem considerar o valor, mas também é extravagante sem considerar o risco da sua reputação. Se você vesse uma mulher hoje fazendo isso com um homem, já seria estranho. Agora, nos tempos de Jesus, uma mulher não podia mostrar o seu cabelo. E uma mulher, numa casa onde estavam reunidos os homens, chegar e tirar os seus cabelos, e chegar até os pés de um deles, enxugar com seus cabelos, seria uma coisa escandalosa. Isso mancharia a reputação dela. Ela sairia com as pessoas falariam mal, né, dela, pela conduta dela. Mas Maria não considera nem o valor. Maria não considera o risco da sua reputação, porque Maria quer demonstrar o quanto ela era devota a Jesus, o quanto ela amava a Jesus, o quanto ela queria que Jesus se agradasse então da sua devoção. A preocupação de Maria não era com o que as pessoas iam falar, mas era com o que o seu mestre iria falar. Mas tem um aspecto, irmãos, desta devoção que eu acho bem interessante. Eu destacaria como uma devoção demonstrada em tempo oportuno. Essa é a última vez que Jesus passa em Betânia. Ele não volta mais lá. Eu acredito que Maria, de alguma forma, imaginou e considerou que ela não teria outra oportunidade de demonstrar a sua devoção, de honrar a pessoa de Jesus depois desse momento aqui. De alguma forma, talvez, lembre que Maria, ela era uma ouvinte atenta. Ela é descrita como estando aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Então, ela ouvia Jesus com atenção. Jesus já tinha falado de que ele estava caminhando para o Calvário. E, além disso, já corria o burburinho entre a população de que havia uma ordem expressa de que Jesus precisava ser preso para que então pudesse ser conduzido ao martírio. Isso divulgado por meio do Sinédrio, como nós vimos no capítulo 11. De modo que eu entendo que Maria, ela honra Jesus aqui, porque ela sabe que não terá outro momento de honrar Jesus estando em vida. E aqui, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, quando Judas repreende, ele diz, né, deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. E a ideia aqui é como se Jesus estivesse dizendo assim, ela já enviou as flores. Ela não esperou que eu morresse para que enviasse flores para mim. Ela enviou as flores para mim estando em vida. E eu penso, meus irmãos, que isto é um princípio que nós encontramos no Novo Testamento, pelo menos em 3 momentos distintos, tanto aqui, como em Romanos, como em Filipenses, nós podemos perceber isso, da importância de nós honrarmos pessoas em vidas, demonstrando o valor que aquelas pessoas têm para nós. Parece-nos que nós temos muita facilidade
e somos até comovidos no momento da morte, em enviarmos flores para a família, ou mesmo para o defunto, para a pessoa que faleceu, para o defunto, numa ação de honrar ele, de prestar uma honra a ele. Mas quem está morto não consegue ser mais honrado nesse sentido. De modo que veja a importância da atitude de Maria. Ela demonstra que Jesus é precioso para ela quando Jesus estava em vida. Ela demonstra de forma prática que ela honra Jesus, que ela quer agradar a Jesus de forma em vida. Ela não espera que Jesus morrer, ela não espera Jesus morrer para fazer isso. E isso, meus irmãos, eu penso que deve servir de lição para nós. Na nossa vida, nós lidamos com muitas pessoas mesmo, que são bênção para as nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos para honrá-las apenas quando elas partem. E eu penso que, não desmerecendo isto, mas eu penso que isso seria um pouco tarde demais. Que seria mais eficiente se nós fazemos isso estando em vida. Eu acredito que teria um valor maior. Acredito que Jesus ficou mais satisfeito com a atitude de Maria, com Maria tomando essa atitude, ele estando em vida, do que depois que ele estivesse morto, estivesse no sepulcro. Mas aqui nós temos, meus irmãos, uma discípula, não é? Que segue a Jesus, porque ela tem devoção para Jesus. Uma devoção que não considera os riscos, uma devoção que não considera valores, uma devoção que não desperdiça o tempo. Mas, para além disso, nós encontramos também discípulos que seguem por causa de interesses egoístas. E aí nós podemos, irmãos, confrontar a atitude de Maria com a atitude de Judas. Porque, veja bem, o texto do verso 4 diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu acho fantástico a percepção de Maria. Ela percebeu que Jesus não estaria ali por muito tempo, né? Mas nós temos esse cabra aí, Judas, que é um discípulo de Jesus, mas que segue Jesus por interesses egoístas. Irmãos, agora veja bem. Nós temos um homem que já tem acompanhado Jesus seguramente por mais de 2 anos. Nós temos um homem que durante todos os discursos no Evangelho de João, ele estava lá ouvindo Jesus. Mas nós temos um homem que está seguindo a Jesus por interesses egoístas. Diferentemente de Maria, Judas não tem devoção no seu coração. E o que Judas tem é um desejo, é uma ganância travestida de caridade. Ele, logo que a coisa Maria faz, e eu penso que ela derrama, então você tem ali um momento em que aquele ambiente é tomado de cheiro, né? Eu fico imaginando, minha família sempre foi muito pobre, né? E lá em casa, a gente só usava perfume no domingo, né? No domingo. Então a mãe pegava o perfume, ela botava assim na ponta do dedo, né? Ela passava aqui na sobrancelha, passava aqui no bigode, não sei porquê, e aqui atrás da orelha.
o mesmo dedo que ela tinha passado uma vez. Não era que o perfume era bom, era porque o perfume era raro, né? Raro da gente ter mesmo. Mas eu fico imaginando que se Maria quisesse ver Jesus exalando um bom cheiro, ela poderia ter feito só isso aí, né? Ter pegado uma pontinha, passado aqui atrás. Mas ela vai lá e derrama. E isso chama, isso desperta assim a ira de Judas. Porque Judas era um ganancioso. O texto diz que logo ele se utiliza, então, da figura do pobre. Note que uma interessante. Judas, ele tem ganância no seu coração, ele quer roubar o dinheiro, e para isso ele se utiliza da figura do pobre. Esse dinheiro poderia ser vendido. Olha, esse perfume podia ser vendido. E o dinheiro nós poderíamos entregar e distribuir para os pobres. Mas que pobre nada. Judas estava querendo ganhar e roubar dinheiro. Parece que as pessoas sempre se utilizam daqueles mais frágeis para tentar, de alguma forma, ir atrás de benefícios pessoais. E aqui no caso de Judas não é diferente. Mais uma vez, embora Judas não seja uma autoridade, como nós encontramos no Antigo Testamento, as autoridades tirando tudo que o pobre tinha, Judas aqui ele está maquinando e planejando. E estava pensando, rapaz, se a gente chegasse a esses 300 denários aí, dava para nós, dava para mim pegar o dinheiro, fazer um caixa 2 e ajustar a minha aposentadoria. Né? Quando Jesus se acabasse aí, eu tinha o dinheiro para seguir a minha vida. Um salário de um ano está sendo derramado aí. Mas Judas não tem interesse de honrar Jesus. Ele tem interesse de roubar Jesus. O seu interesse egoísta não consegue ser segurado no seu coração. E embora ele dizendo isso, porque veja, se não fosse a nota de João, nós pensaríamos, rapaz, Judas é um cara que é caridoso. Porque, olha, ele está pensando nos pobres. E seria até um pensamento legal, né? O cara está pensando naqueles mais necessitados. Mas aí João diz, olha, ele não se preocupava com os pobres por coisa nenhuma, ele era ladrão. Passou 3 anos servindo a Jesus. 3 anos consciente do plano de Deus. 3 anos andando com Jesus, ouvindo a pregação de Jesus. 3 anos. Mas não queria nada com Jesus. Né? Não queria andar com Jesus. Não tinha um coração devoto a Jesus. Mas estava lá. Porque ele tinha interesses egoístas. E isso, meus irmãos, deve falar muito alto para nós. Por que nós seguimos a Jesus? Por que nós somos discípulos de Jesus? Judas era um discípulo de Jesus por causa de interesses egoístas. Mas, além de discípulos que seguem por interesses egoístas, discípulos que seguem porque têm devoção a Jesus e prazer em servir a Jesus, nós temos ainda discípulos que seguem por causa dos sinais de Jesus. O verso de número 9 diz que uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ora, as pessoas começaram a olhar e disseram, rapaz, Lázaro estava morto há 4 dias, ressuscitou. Então as pessoas vinham, observe, essas pessoas vinham interessadas não só em Jesus, mas o texto nos parece demonstrar que elas vinham mais interessadas em Lázaro. Mas quando elas chegaram lá, que viram Lázaro, elas viram também Jesus, certamente elas foram expostas à mensagem de Jesus, e elas então passaram a ser discípulas de Jesus. Nós temos o sinal cumprindo o seu propósito.
O propósito do sinal não é em si só, não é resolver aquele problema ali pronto. Mas o propósito do sinal é levar as pessoas a crerem que aquele que fez o sinal, ele é Deus. E aqui nós temos pessoas que foram a Betânia e chegando lá, viram o sinal e diz o texto que eles creram em Jesus. Eles viram as evidências. E eles então decidiram, diante das evidências, crer em Jesus. Eles olharam para Lázaro e disseram, não tem condição, só pode ter sido uma pessoa que tem um poder sobrenatural para ressuscitar ele. Mas o texto também diz que tem um grupo de pessoas que também viram as evidências. O texto diz que os principais sacerdotes, eles também sabiam das evidências. Mas estes que já tinham rejeitado Jesus no capítulo 11, aqui tomam uma decisão ainda muito mais drástica. Vamos matar Jesus e vamos matar também Lázaro. Vamos matar aquele que é a verdade, aquele que é a ressurreição e a vida, mas vamos matar também aquele que é a evidência do poder de Jesus. Note, a que ponto chega uma ideologia humana para manter a sua ideologia, o seu discurso, para manter a sua visão de mundo, para manter a sua posição. Esse grupo de homens que se descrevem como piedosos, aqueles responsáveis por anunciar o ensino das Escrituras, responsáveis por a condução do templo, eles decidem agora não só matar Jesus, mas decidem também matar Lázaro. Porque eles não suportam mais ser confrontados com a pessoa de Jesus. Apesar de Jesus nunca ter feito mal para essas pessoas. Apesar de Lázaro nunca fazer o mal para essas pessoas. Mas elas decidem fazer o mal a eles, simplesmente porque elas querem rejeitar Jesus e elas então estão trabalhando para acabar com as evidências de que Jesus é mais do que um carpinteiro que nasceu em Nazaré. De que Jesus é mais do que um mestre que ensina de forma a atrair muitos discípulos. De que Jesus é mais do que um profeta. Eles querem rejeitar de forma cabal e definitiva que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido, que Ele é o descendente que viria da mulher e que traria a libertação para o pecado. Mas eles decidem simplesmente rejeitá-lo. Mas nós temos pessoas que vão lá, olham para os sinais e acabam crendo em Jesus. Assim nós terminamos esta primeira parte do capítulo 12. E Deus permitindo, no próximo encontro que teremos, nós daremos continuidade neste capítulo de número 12. Eu quero fazer algumas aplicações para nós concluirmos esta mensagem. A primeira delas, mesmo no grupo de Jesus, havia pessoas que seguiam por interesses egoístas. Muitas vezes nós nos escandalizamos com pessoas que estão nas fileiras, que dizem serem seguidores de Jesus, que dizem ser discípulos de Jesus, mas que em alguns momentos parece que os interesses egoístas delas têm uma força maior em detrimento ao testemunho que elas deveriam expressar. Mas lembre-se que quando nós nos depararmos com situações dessa, nós não devemos nos escandalizar, mas isso deve servir para chamar a nossa atenção, deve servir de alerta, para que nós sejamos estes discípulos que servem a Jesus por interesses egoístas. A minha preocupação não é qual é a motivação que o meu irmão está seguindo a Jesus. A minha preocupação não pode ser qual é a razão que esse irmão se identifica como discípulo de Jesus. Será que ele tem algum desejo egoísta no coração dele? A minha preocupação deve ser qual é a minha
motivação de seguir a Jesus? Será que no meu coração eu também não estou tentando seguir a Jesus para me beneficiar dele? E veja como isso às vezes fica claro. A coisa está boa na nossa vida, então nós andamos de braços dados com Jesus. Aí a coisa aperta um pouco mais, não, aí eu não vou mais para a igreja, eu não sigo mais a Jesus. Irmãos, uma atitude dessa fala muito sobre a motivação pela qual eu estou servindo a Jesus. Porque quando eu decido simplesmente deixar de seguir a Jesus, ou pelo menos esfrio nesse processo de seguir a Jesus, porque as coisas não estão do jeito que eu quero, porque as coisas não estão favoráveis para mim, porque as coisas não estão confortáveis para mim, eu estou dizendo que eu estou seguindo Jesus por interesses egoístas. Eu estou dizendo que eu estou servindo Jesus se Jesus fizer aquilo que eu quero. Se Jesus fizer aquilo da forma como eu espero. Se ele não fizer isso, então eu não sigo. Parece-nos que no meio dos discípulos de Jesus sempre vão existir pessoas que seguem por interesses egoístas. Então isso não deve nos escandalizar, mas deve nos alertar para as motivações que o nosso coração tem ao seguir Jesus. Uma segunda aplicação que eu quero destacar é que, por melhores que sejam os argumentos, o coração humano sempre rejeitará Jesus. Meus irmãos, isso é uma coisa muito forte. Porque, veja, nós temos palavras que são ditas no discurso de Jesus, não consegue encontrar nenhum erro. Mas além das palavras de Jesus, que são verdadeiras, nós temos também evidências que comprovam a identidade de Jesus, que comprovam a divindade de Jesus. Mas apesar disto, um grande grupo de pessoas decide rejeitar Jesus. De modo, meus irmãos, que você pode ter uma excelente capacidade de argumentar sobre a sua fé. Você pode chegar para uma pessoa e mostrar para ela, olha, está aqui, não tem jeito. Olha, está aqui. É isso mesmo. É isso aqui mesmo. Mas ela vai continuar rejeitando. Porque o problema, meus irmãos, não é uma questão de razão. O problema não é nós olharmos, nós pensarmos, e ao final do nosso pensamento, nós chegarmos à conclusão de que não é realmente isso mesmo. Jesus é Deus, e eu não tenho outra alternativa a não ser segui-lo. A minha fé precisa estar nele. O problema não é razão. O problema é submissão. O ser humano, por natureza, ele quer ser autônomo. Ele quer mandar na sua vida. Ele quer viver do jeito que ele quer. Mas ele entende que se ele então entregar a sua vida a Jesus, ele vai ter que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora não é mais eu que mando na minha vida. Agora eu tenho alguém que diz o que é que eu devo fazer, como é que eu devo andar, o que eu devo falar, como eu devo me comportar. Isso não é legal. Para manter a minha autossuficiência, eu vou usar de todos os artifícios. Se eu chegar a um ponto em que eu entenda, o evangelho é simples, é isso mesmo. Não, mas a Bíblia tem contradições. Olha, esse relato aí. O Senhor disse que aqui Maria ungiu os pés. O mesmo discípulo de Jesus agora diz que é a cabeça. E aí, não tem contradição, não vou crer. Mas não é que isso seja difícil de crer. É porque o ser humano, ele é rebelde naturalmente contra Deus. Ele quer ser autônomo na condução da sua vida. Ele não suporta viver voluntariamente, sem a ação do Espírito Santo. Ele não suporta viver
sob o controle de outra pessoa que diga o que ele deve fazer e como ele deve então se comportar. E por isso, a sua autossuficiência, o seu orgulho, sempre lhe conduzirá a justificativas que explique a sua rejeição à pessoa de Jesus. Então, quando você se esforçar na evangelização de uma pessoa, quando você se dedicar a ela e quando você chegar ao final e ela disser assim, eu não quero, então não se frustre. Não se frustre. É assim mesmo. Por mais que sejam bons argumentos, o coração humano sempre, naturalmente, rejeitará a pessoa de Jesus. Uma última aplicação que eu quero destacar, meus irmãos, é que seguir a Jesus envolve necessariamente devoção de todo o coração. Uma devoção na prática. E algumas vezes as pessoas não vão entender essa devoção. Rapaz, por que é que você não sai da igreja? Vai domingo de manhã para a igreja, vai domingo de noite, vai na quarta-feira. É um negócio medonho. Acho que você podia levar uma rede e morar logo na igreja. Elas não vão entender. Porque no final das contas, elas não entendem quem é Jesus para nós. E por isso, elas não vão compreender que a nossa devoção a Jesus envolve todo o coração, toda a nossa força, todo o entendimento. Envolve prática também. Nós não podemos ter uma devoção por Jesus só por meio de cânticos. Nós cantamos a nossa devoção por Jesus com muito entusiasmo, por meio de muitos cânticos. Mas muitas vezes, na prática, essa devoção não se evidencia. E algumas vezes nós somos como aquele jovem que mandou uma mensagem para sua namorada. Meu amor, por você eu atravesso os mais caudalosos rios. Por você eu atravesso todo o oceano. Por você eu atravesso todo o deserto. Eu te amo. Sem ti eu não posso viver. E hoje, se não chover, eu vou te visitar. Algumas vezes, nós fazemos a mesma coisa com a nossa devoção. Nós temos muita facilidade de verbalizar com cânticos e palavras bonitas. Mas quando chega na hora, nós calculamos o custo da nossa devoção. Eu não vou para a escola dominical, porque se eu for, meus familiares que não são crentes vão começar a dizer que agora eu só vivo na igreja. Eu não vou devolver o meu dízimo, porque se eu devolver o meu dízimo, meus familiares vão dizer que agora aí está enchendo o bolso do pastor lá na igreja. E aí nós começamos, irmãos, a calcular a nossa devoção. Maria nos mostra que a devoção a Jesus, que envolve todo o coração, não mede sacrifícios. Não leva em conta o que as pessoas vão falar de nós. É uma devoção que não mede esforços. Que nós não conseguimos guardar no nosso coração. Eu sei que cada pai aqui ama o seu filho. Imagine que você esteja juntando dinheiro, talvez, para alcançar um grande sonho na sua vida. E um dia você vai para uma consulta com o seu filho, chegando lá você descobre que ele tem uma enfermidade complicado. O que é que você faria com esse dinheiro? Você guardaria esse dinheiro e continuaria juntando para realizar o sonho da sua vida? Ou você sacaria todo esse dinheiro e investia
para que o seu filho pudesse ter saúde novamente. Certamente, eu tenho certeza que você não mediria esforços, de que você tiraria esse dinheiro, e se necessário fosse, você venderia o seu carro, que você teve tanto sacrifício para pagar, para que o seu filho pudesse recuperar a sua saúde. E você faz isso porque você ama o seu filho. Da mesma forma, nós deveríamos demonstrar amor por Jesus, quando Ele exigir de nós a nossa devoção. Nós não deveríamos parar para calcular quanto é que custa, o que é que eu vou perder em seguir a Jesus. Mas, considerando de que Jesus ele é digno de toda a minha devoção, não importando os custos que eu tenha que ter para isso. Eu concluo esta mensagem fazendo uma citação de J.C. Ryle, quando ele então fala sobre Mateus 26, 13. Ele diz assim: sabemos o que é trabalhar para Cristo? Se sabemos, tenhamos coragem e trabalhamos. Que incentivo maior podemos desejar do que vemos aqui? Podemos ser zombados e ridicularizados pelo mundo? Nossos motivos podem ser mal compreendidos? Nossa conduta pode até ser deturpada. Nossos sacrifícios pela causa de Cristo podem até ser chamados de desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de força. Que nenhuma dessas coisas nos demova. Os olhos daquele que estava sentado na casa de Sião em Betânia estão sobre nós. Ele observa tudo o que fazemos e está satisfeito. Sejamos, portanto, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E nós te pedimos que, ao considerar o exemplo de tantas pessoas que seguiram a Cristo, nós venhamos imitar aquelas que seguiram a Cristo porque têm prazer de servir e estar com Cristo. Imitar aquelas que servem a Cristo porque têm uma devoção sincera para com Jesus. Imitar aquelas que seguem a Cristo porque veem as suas obras e sabem que somente sendo Deus, Jesus é capaz de fazer tais maravilhas. Que ao mesmo tempo o Senhor nos ajude a, com sinceridade, a avaliar as motivações pelas quais os nossos corações têm seguido ao Senhor Jesus. Que por tua graça, o Senhor opere de tal modo que o único interesse que seja encontrado de forma real e sincera em nossos corações seja o desejo de glorificar o Senhor, de honrar ao Senhor com o que temos e com o que somos. Que o Senhor nos conceda a tua graça, para que, demovidos de todos os interesses pessoais, nós possamos te seguir por o interesse maior, que é o Senhor. Nós suplicamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor do Senhor, que é o nosso Deus e Pai, e a comunhão do teu Espírito Santo seja conosco, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor incline o teu rosto de misericórdia para nós, e que o Senhor nos conduza na tua paz, até o dia em que nós encontraremos aquele que é o príncipe da paz. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus
graciosamente vos abençoe.